E nós vamos ler do versículo 20 ao 28, amém? 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 20 ao 28. Eu leio uns, irmãos, outro, e assim sucessivamente, como de costume. Uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, no propósito ao qual o Ministério de Dança está. E o Senhor confirmou, através da ministração, na igreja do pastor Ricardo, onde nós fomos ministrar a dança lá. E o Senhor tem falado muito forte ao meu coração através desta palavra. E no domingo Deus usou poderosamente a vida da pastora Milena. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28. O título é: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E o Senhor usou a vida da pastora Milena aqui tremendamente no domingo, confirmando essa palavra ao meu coração. Deus não vai nos conceder milagres, Deus não vai permitir e nos entregar bênçãos que não sejam para glorificar o nome dEle. Tudo que o Senhor nos dá e tudo que o Senhor nos permite passar é para que o nome dEle seja glorificado. Versículo 20, cooperador. Glória a Deus. Eu leio uns, irmãos, outros, até o 28, amém? E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, e a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que é bem te parecer aos teus olhos, fica até que os desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor, em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Vamos todos juntos repetir o versículo 27, amém? Toda a igreja ao contar do 3. 1, 2, 3. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. E o Senhor falou muito forte ao meu coração aqui, através da direção de culto da pastora Milena no domingo, quando ela realmente disse que o Senhor concebeu um milagre sobre a vida do pastor Moacir, porque o Senhor tinha planos e projetos através deste milagre, o Senhor tinha propósito. Porque se fosse da vontade do Senhor, assim como o pastor disse aqui, o Senhor tinha levado na primeira cirurgia. Se o Senhor não tivesse propósito, se o Senhor não tivesse planos através da vida, da cura, do milagre do pastor Moacir, o Senhor não tinha recolhido. Mas foi da vontade do Senhor e nós glorificamos o nome do Senhor por isso, porque o Senhor concebeu o fôlego de vida, porque o Senhor soprou o fôlego de vida, porque o Senhor restaurou, porque o Senhor colocou de pé, para que a obra dele fosse continuada, para que aquilo quanto ele confiou na mão do pastor, que é um povo, que é um rebanho, que é levar o nome dessa igreja, como já tinha
sido trazido aqui através da vida do pastor Fábio, que o nome dessa igreja seria levado a muitos lugares. E aí o Senhor, Ele liberou uma palavra sobre este lugar, e muitas vezes não é como nós queremos. Muitas vezes o milagre e aquilo que o Senhor vai nos entregar como bênção precisa acontecer um rebuliço, precisa nos tirar da nossa zona de conforto, precisa muitas vezes nos tirar da inércia. E a palavra do Senhor em 1 Samuel vai dizer que o Senhor cerrou a madre de Ana. O Senhor fechou a madre dela. O Senhor permitiu muitas coisas acontecerem sobre a vida de Ana. O Senhor não tinha promessa de filhos sobre a vida dela. Mas tinha um profeta que, quando ela foi se debruçar no templo, na presença do Senhor, e chorar, e pedir, e clamar ao Senhor por uma petição que estava no coração dela, o Senhor atendeu. Porque ali, quando ela chorava, e o profeta, ele olhou e disse: mulher, você está embriagada, aparta de você o vinho. E ela disse: não, eu só estou amargurada de alma. E o profeta lhe liberou uma palavra: que a tua petição lhe seja concedida. E aí muitas vezes nós falamos aqui sobre selar na terra e é selado no céu. Muitas vezes nós falamos aqui que aquilo que é concordado na terra é selado e concordado no céu. E ali foi uma concordância, porque ela pedia, e o profeta liberou a palavra, e ela disse amém. E a palavra vai dizer que quando ela desceu do templo, o semblante dela já não era mais o mesmo. E aí em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 20, vai dizer que ela concebeu a Samuel. Era um sonho do coração dela, mas estava ligado no propósito de Deus. Porque não era uma promessa de Deus, assim como o Senhor fez a Sara, dizendo que ela seria mãe. O Senhor não tinha liberado a promessa sobre a vida de Ana, mas através do clamor, da petição, da oração, da intimidade, da busca, ela conseguiu realizar o desejo do coração dela. Mas porque, como a pastora disse aqui no domingo, porque era só para ela? Porque era algo que só ia beneficiar ela, porque ela queria mostrar para a menina que ela também poderia gerar? Não, é porque no propósito de Deus, ela disse: Senhor, se tu me deres, eu entrego para o Senhor. E Samuel foi um grande profeta, foi usado pelo Senhor. Então o sonho de Ana estava ligado no propósito de Deus. E eu e você, pelo que nós temos orado, pelo que nós temos pedido, pelo que nós temos nos deleitado na presença do Senhor, está ligado ao propósito dele. Mas a palavra vai dizer que antes de Ana subir ao templo naquele dia e ser liberada a palavra sobre a vida dela, ela passou por momentos de aflição, ela passou por tribulação, ela passou por afronta. E será que eu e você, a gente está disposto a passar pela afronta, pelo dia mau, pela tristeza, pelo dia da tribulação, e ainda assim vencer e vir ao templo do Senhor e colocar no altar? Hoje é a noite da busca do Espírito Santo e os dons espirituais. E aí, quando eu chego na casa do Senhor, num dia de chuva, num dia de frio, e glória a Deus por isso que nós vencemos, é porque hoje nós queremos colocar a nossa petição no altar do Senhor. Aleluia. E aí eu e você, eu não posso entrar na casa do Senhor, num culto de quarta-feira, da busca do Espírito Santo, onde eu me fortaleço, onde eu fortaleço o meu espírito, e sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso sair daqui debaixo de uma palavra. Eu preciso sair daqui debaixo de uma palavra dos céus. Não é palavra de homem, mas é palavra do céu. Porque aquilo que eu coloco no altar, aquilo que eu deposito no altar, o altar se responsabiliza. Quando eu busco o Senhor em intimidade, quando verdadeiramente eu estou na presença do Senhor, e o Senhor que conhece o nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui nesta noite como Ana, atribulada de espírito, com a alma em contrito. Mas você veio ao lugar certo. Você veio colocar nas mãos da pessoa certa, que é o Espírito Santo de Deus, e que intercede junto a Deus Pai por nós.
E se você depositar nas mãos do Senhor, e nós louvamos aqui que Cristo Jesus é nosso fiel amigo, e se nós colocarmos na mão do Senhor e confiarmos no Senhor, nós vamos viver os sonhos e os projetos. Mas não é aquilo que vai fazer bem só para mim, como a pastora disse aqui, mas é aquilo que vai beneficiar muitos, é aquilo que vai crescer no corpo de Cristo, é aquilo que vai edificar no corpo de Cristo, porque o Senhor não nos dá nada para que seja só para a nossa edificação. Tudo que o Senhor nos dá como armas e estratégias espirituais e como dons, é para que nós tenhamos os frutos do Espírito, e assim todo o corpo, toda a igreja, os irmãos possam testificar destes frutos. E não é só testificar de ver, mas é testificar de quando precisa de uma palavra, eu tenho uma palavra para saciar. É quando o irmão precisa de algo da parte do Senhor, é eu dizer, eu não tenho nada, irmão, mas eu tenho uma palavra de vida para você, eu tenho uma palavra de fortalecimento para você. Isso são os frutos do Espírito. Não é o sapatear, não é aquilo que o irmão está vendo, eu entregar, eu fazer. Não, é quando o irmão necessita de algo, quando o irmão precisa de algo da parte do Senhor, e eu e você somos canal de bênção na vida do irmão. Isso são os frutos do Espírito. É quando não é o que eu quero, porque muitas vezes é muito difícil aconselhar, né? Porque muitas vezes você vai aconselhar alguém e pela sua carne você aconselharia de uma forma, mas quando você busca no Senhor a sabedoria de aconselhar para edificar e o nome do Senhor ser glorificado, é muito diferente. Isso são os frutos do Espírito que eu e você temos que ter, que eu e você temos que transparecer, que eu e você chegamos aqui na casa do Senhor nesta noite para sermos fortalecidos em Espírito, para que nós tenhamos derramados os dons sobre as nossas vidas e o corpo de Cristo ser edificado e a igreja ser beneficiada através dos frutos do Espírito. E o Senhor, Ele falou para mim, falou muito forte ao meu coração e nesta palavra. E como eu disse, eu estou no propósito com o Ministério de Dança, e foi a palavra que o Senhor deu de direção para este propósito. Por este menino orava eu, e qual é a sua causa de oração nesta noite? O que você necessita da parte do Senhor nesta noite? O Senhor está na casa. O ambiente é favorável. Mas eu e você estamos dispostos, como Ana, a nos debruçarmos na presença do Senhor e entregar a Ele. Irmã Denise, mas você não sabe como foi meu dia hoje. Irmãos, ninguém sabe como foi o dia de Ana naquele dia. Ela não conseguia nem orar, mas em lágrimas, ela colocou diante do altar do Senhor aquilo que ela tanto queria. E é para mim e para você nessa noite. Nós chegamos e nós vamos sair daqui da mesma maneira? Ou nós vamos colocar no altar, ou nós vamos entregar o nosso culto, ou nós vamos buscar a presença do Senhor, ou eu vou sair daqui debaixo de uma palavra profética, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de força, aonde o Senhor vai me dar estratégia para vencer ainda o dia de hoje, para vencer o dia de amanhã. Nós ouvimos aqui o testemunho da pastora. Ela saiu daqui num culto de quarta-feira, debaixo de uma palavra, e na quinta-feira foi usada como instrumento para profetizar vida no Vale de Ossos Secos. Então o Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Hoje o Senhor está trazendo para nós armas e estratégias espirituais para vencer o dia de amanhã. E aí o Senhor fala para mim e para você: é na oração, é na busca, é na intimidade. O que você está disposto a colocar no altar hoje? O que você está disposto a buscar e se entregar na presença do Senhor nessa noite? Aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa testificar o coração dos irmãos através dessa palavra, amém? Essa é a palavra inicial desta noite, e as palmas louvam e agradecem ao Senhor Jesus.